Vamos começar aqui o culto hoje. Paz do Senhor, irmãos, amém? Queria começar lendo a leitura da palavra bíblica, João 4, tá sem? Você ainda tá show? Vamos abrir a Bíblia então, João 4, 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos estar orando para começar o culto. Senhor meu Deus e Pai, peço que o Senhor se faça presente hoje aqui, conduza este local, ó Pai, para a sua adoração, que todos nós possamos estar unificados no mesmo só propósito, que é glorificar o Teu nome, ó Pai, que o Teu Espírito se faça presente hoje aqui, e que nós possamos entender a responsabilidade que é estar aqui te adorando, ó Pai, e que possa ser em espírito e em verdade, ó Pai. Amém. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça possa me achar. Oh, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode desfazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode desfazer, só o Senhor pode desfazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, Faz do mar um caminho, o Senhor pode desfazer, só o Senhor pode desfazer, o Senhor pode desfazer. Amém. E tem ciúmes
Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, Mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Amém. Quero pedir para a irmã Keisla orar para os dízimos e ofertas. Aleluia, Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui unidos, reunidos, te adorando, te louvando. E somos muito mais gratos pela tua presença estar aqui conosco. Ah, como é bom sentir o teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Senhor, queremos consagrar esse momento nas tuas mãos, os dízimos e as ofertas, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos. Que não falte, Senhor, nos celeiros dos teus filhos, mas que venham ser multiplicados, Senhor, o pão, e que eles possam repartir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra esconde, guardada no meu coração.
oportunidade. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Quero convidá-los, antes de nós passarmos aqui para a palavra, para que você saia do seu lugar e cumprimente esse irmão que está do seu lado com a paz do Senhor Jesus. Isso, dê um aperto de mão, um abraço. Cumprimente quem está aí do seu lado. Não fique aí. É para fazer esse movimento mesmo, para poder locomover, ir lá atrás. Isto. Som. Isto. E também quero convidar os que estão mais aí atrás, ficar mais para frente aí, que está mais quente aí atrás, hein? Aquela máquina lá resolveu parar. Chega um pouquinho mais para frente, que aqui está mais fresquinho aqui. Amém, glória a Deus, graça e paz, meus irmãos, amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de 1 João. Cadê os músicos? Eu quero cantar um pedacinho de uma canção que o Senhor colocou no meu coração depois de muitos anos sem compor. Ó aí, comecei a contar aqui na igreja domingo. E eu esqueci uma parte incrível. Quem estava aqui domingo na igreja? No domingo que o pastor ministrou sobre janela de oportunidade, eu já estava em um processo de reencontro com Deus. Um reencontro ministerial. E aí, enquanto a Michele, acho que era a Michele que estava cantando, não, era a Ana que estava ministrando. Ela cantava uma música da Tamires Garcia que me impacta muito, mas eu só escutava a minha música, refaço a minha aliança, só isso, e eu chorava. E os irmãos foram comer cachorro quente, e eu falei, Senhor, eu tenho que ir lá, e eu só conseguia chorar. Chorar, sair do culto e fui chorar. Eu lembro que eu fiquei conversando aqui com uma irmã aqui, e eu tô assim, eu quero chorar. E eu só chorava e pedia perdão a Deus, porque naquele dia eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, tudo que eu quero é ser conhecida por Ti, pelo céu, e não pelos meus dons. Há muitos sonhos, mas já tem muito tempo que eu nem sequer suportava ouvir essa canção. Foram anos sem cantar essa canção. A canção que o Senhor disse certa vez num culto lá numa garagem, lá no bairro de São Paulo, que o primeiro CD chamaria Nova Aliança. Eu falei assim, como? E eu era uma menina, eu sabia que estava na Bíblia, Nova Aliança, né? Hoje eu sei. E quando surgiu essa canção, eu lembro que eu chorava. A maioria das canções que foram compostas, foram literalmente compostas no chão e em lágrimas. E naquele dia eu só pedia perdão a Deus pela minha miséria, por não ter aceitado o não dele, por ele ter me freado, por ele ter me parado, por ele ter dito que não era hora de ir, de avançar. E eu chorava, e eu chorei profundamente naquele culto. Cheguei em casa, continuei chorando. Mas antes, quando estava dentro da sala do pastor, enquanto os irmãos estavam ali comendo cachorro quente,
eu perguntava ao Espírito Santo, por que eu estou? Porque isso não é melancolia, isso não é comum, né? Eu perguntava o que é isso, mas profundamente chorando. E eu não conseguia parar e conter. E aí eu só conseguia pedir perdão e perdão, perdão, e comecei a lembrar de vários momentos. É tão incrível que o Espírito Santo ele ativa as memórias que estão em oculto, ou melhor, estão no inconsciente, né? Vamos falar direito. E eu comecei a ver a primeira vez que fomos tentar o visto para ir para os Estados Unidos, e da porta do consulado a gente foi esbarrada, porque o pastor havia preenchido errado. Na época eu não era pastor. E da segunda vez eu vi aquela mulher na minha frente, aquela mulher com toda a arrogância do mundo, falando, não, muito jovens. E eu cheia de materiais ali, com cartas, e mostrando o quanto que igrejas estavam lá me esperando. E é aquele momento que eu chorava naquele culto, onde a janela de oportunidade foi aberta. Eu fiz uma oração aqui de joelhos, e eu disse, Senhor, se for da tua vontade, eu quero sim ir para as nações, mas o que eu mais quero é voltar a ter a intimidade e a sensibilidade do teu Espírito. Eu quero sentir Jesus como eu senti, eu quero voltar a ver Jesus. Eu quero voltar a sentir Jesus o tempo todo perto de mim, como era lá naqueles dias. E aí quando eu questionava por que eu estava chorando copiosamente, tentando entender aquele estado funcional, o Espírito Santo falava assim comigo, você está começando a ver o Cordeiro. Você está começando a ver a pureza e a santidade do Cordeiro. Você está começando a ver Jesus. Você está vendo Jesus. Então olhe para Jesus. E eu descobri naquele domingo que quanto mais eu olho para Jesus, mais eu peço perdão, mais eu entendo a minha miséria, mais eu me quebranto, mais eu choro, mais eu quero estar diante dele. E naquela noite, o pastor Daniel teve um sonho, eu esqueci de contar isso para os irmãos. O pastor Daniel teve um sonho que uma irmã dele falava assim, olha, eu vi Jesus, ele é imenso, ele é gigante. Era ele que a mãe via, e ela justificava o porquê que a mãe dele era como era. Que a mãe dele não era normal, a mãe dele não era. A mãe dele acordava ele de manhã cedinho como? Falando língua estranha. Isso não é gente normal, é? E aí no sonho a irmã dele falava assim, eu vi o que a mãe viu, eu vi Jesus. E ele é gigante, ele é enorme, ele é muito grande. E diz ele que chegou um determinado momento do sonho que ele não era mais a irmã dele falando com ele, que ele viu que eu estava deitado do lado onde ele dorme na cama, e ele viu aquele ser gigante do meu lado na cama. E aí o Senhor falava assim com ele assim, ela me viu. Eu quero dizer para você que janelas de oportunidade pode abrir hoje para mim e pode abrir para você. E se abrir hoje, porque se alguém ouvir a tua voz, ouvir a voz dele, não endureça, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele. Naquele momento, eu fui totalmente alterada. E eu quero só cantar um pedacinho dessa canção que surgiu na cozinha com muita presença do Espírito Santo, porque Ele quer revelar a glória dele para você, amém? Você pode fechar os seus olhos e dizer, Jesus, se o Senhor é tão lindo, se o Senhor é tão incrível como a tua palavra diz que é, eu quero te conhecer na intimidade, eu quero te ver. Você pode pedir ao Espírito Santo para te mostrar o Cordeiro puro, perfeito, e dizer
dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero parecer com o Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Jesus. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado. Digo não à minha carne, digo não às minhas vontades. Oh, dirija-me, conduza-me, Santo Espírito. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado. Mais uma vez. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Oh, eu quero ser aprovado. Por quê? Pois o bem que eu procuro, este eu não faço. Ao mal que me habita, que me limita para fazer tua vontade. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Oh, eu quero ser aprovado. Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Você pode dizer comigo: Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Ser conhecido pelos frutos e não pelos meus dons, amando e perdoando os meus irmãos. Ser conhecido pelos frutos e não pelos meus dons, amando e perdoando os meus irmãos. Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. 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 O Senhor tem nos mostrado que viver autenticamente aquilo que
professamos e que vivemos no secreto é vida, é alimento, é cura, é consolo, é remédio para muitos irmãos. Então, quem sabe você tem desistido de coisas na sua vida, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: ei, chega de desistência. Eu sou o Deus de coisas novas. Só me conheça, só conheça o quanto eu sou puro, amável, o quanto o Espírito Santo, Ele deseja nos elevar para esse nível de pureza. Ele é doce, Ele é verdadeiro, e Ele deseja nos revelar o Cordeiro nesta noite, amém? Primeira Epístola de João, capítulo 2. Na semana passada o Senhor trouxe uma palavra ao nosso coração, nos dizendo no capítulo 1, João ele inicia essa carta dizendo que o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Obrigada. O capítulo 1 nós falamos na semana passada que João ele inicia essa carta dizendo, olha, o que era desde o princípio, revelando o verbo, o haja, que fez tudo existir. Assim como ele inicia o evangelho de João. Então João mais uma vez usa essa mesma fala para dizer, olha, o que era desde o princípio. E aí ele vai começar a descrever o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E aí, esse início nos faz lembrar de João 15, onde fala da alegria completa que nós passamos a ter e a desenvolver quando conseguimos permanecer na palavra, permanecer no verbo, a videira verdadeira. Eu sempre disse que quando você não está muito bem, caminhando muito bem, se sentindo se afastando, vai ter com João 15. Porque João 15 é um convite, é um confronto, que deixa muito claro que nós precisamos permanecer na palavra, a videira verdadeira. E João aqui na sua carta, assim como o evangelho que ele escreve, ele vai nos lembrar que há uma alegria completa a partir do que vivemos em Cristo. Ele vai dizer, olha, eu escrevo a vocês, a igreja do Senhor, essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele fala, olha, eu ficarei muito completo e satisfeito. Assim como Jesus fala em João 15, olha, eu tenho vos dito essas palavras para que a alegria de você, para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. E João, ele segue esse mesmo princípio dizendo, olha, se houver frutificação, se eu conseguir transmitir com pureza o que eu ouvi, eu vi, eu apalpei. Ele está falando de experiência real com Cristo Jesus. Isso eu vou transmitir para vocês. E isso vai me deixar muito completo. Só que eu quero meditar com você hoje no capítulo 2. Porque o Espírito Santo começou a falar ao meu coração
sobre a dificuldade que temos encontrado em nossos dias de vermos Jesus. Ou melhor, de conhecermos. A falta de sensibilidade. Ou melhor, a incredulidade dos nossos dias, que hoje tem sido diferente. Nós estamos tendo muitas distrações. Nós estamos tendo muitas alterações na nossa capacidade de perceber, de sentir. Mas ora, como que nós vamos reconhecer um Deus que é Espírito, se não estivermos em Espírito, amém? Se a carne grita muito mais forte, eu não vou conseguir. Faz sentido para vocês? Certa vez, a mulher samaritana, ela com a sua sede, ela manifesta aquela sede, ela fala: onde então? Olha, eu vejo que o Senhor é um profeta. Revelou, né, a minha vida de promiscuidade. Mas aí eu preciso saber, porque eu preciso adorar a Deus. Lá em João 4. E ela pergunta para Jesus: como que eu desenvolvo um relacionamento de adoração? E Jesus fala assim: olha, não é nem nesse monte, nem lá. Porque vem a hora e a hora chegou. Por que chegou? Porque ele tinha acabado de se apresentar a ela. Você está vendo? Sou eu. Por isso que no final ele fala: sou eu mesmo. Sou eu o Messias que você espera. Mas Jesus vai nos dar um princípio. Os seus adoradores o adoram em espírito e em... Porque Deus Como adorar um Deus em espírito se eu estou vivendo mais na carne? E quando eu falo de carne, eu não falo só de viver na prática do pecado. Naquela listagem que a gente vê, tanto em Gálatas, quanto em Efésios, em Romanos, na imoralidade sexual. A nossa mente só nos faz entender que viver na carne, juntas, é ir para o lado da promiscuidade. Não, viver na carne é obstruir a nossa sensibilidade espiritual. Como que eu faço isso? Quando eu dou prazer para ela. Porque a nossa carne, ela quer se satisfazer sempre, de um jeito ou de outro. Só que como a gente é crente, a gente não vai satisfazer daqueles jeitos assim, porque, né? Assim eu espero. Igual antigamente a gente via muitos crentes falando assim: não, porque eu tenho que dar testemunho, porque eu sou crente. Não, peraí, eu não tenho que dar testemunho preocupado com o que o outro vai pensar de mim. Não, o meu testemunho é algo que nasce naturalmente, como um fruto de um coração que teve um encontro real contigo, com Cristo, que se arrependeu. Fruto de arrependimento é o quê? É um coração que foi alcançado pela semente do Evangelho. Então, quem exala os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, ele não se esforça para ficar testemunhando, para ficar bem na fita, para o pastor não ver que ele está fazendo trem errado. Não, ele não fica preocupado com isso. Porque é natural, é instintivo a produção de fruto. Primeiro porque ele está na videira verdadeira, amém? João 15. Sim ou não? Quem está na videira verdadeira tem como não sair verdade dele? E João vai falar isso aqui. Fruto é algo que sai a partir de onde você está enraizado, ou onde você está conectado. Em João 15, a palavra do Senhor nos diz que nós somos só ramos. O que é isso? Um galho. E um galho, ele não tem autonomia. Sim ou não? E aí, esse galho, se ele está na videira, ele vai dar muito fruto. É o que Jesus diz lá em João 15. Sim ou não? E esse fruto, ele vem com a qualidade da videira de onde ele permanece. Que é o quê? Verdadeira. E aí eu gosto muito de uma explicação também do pastor Márcio Valadão, que ele diz assim: não há esforço ao exalar, ao frutificar ou ao testemunhar
o lugar que você pertence. Não é esforço para isso. Isso se torna natural. Por quê? Aí ele dá um exemplo simples. Alguém aqui já passou na rua, viu alguma árvore frutífera gemendo para dar fruto? Hã? A gente veio de época de manga. Eu sempre uso isso aqui, que eu não vou falar esse princípio com as irmãs. Você já viu alguma mangueira fazendo assim? Ai, eu tenho, ai, que terrível. Eu vou ter que produzir esse fruto. Não é sofrido. Sim ou não? É natural. Se ela estiver bem nutrida, tiver sol, tiver água, ela vai dar fruto de acordo com a espécie daquela árvore. Amém? E aí João começa a nos dar um princípio do que tem nos impedido de dar fruto que permaneça. E vamos lembrar o que é fruto. Fruto não é dom. Fala comigo assim: fruto não é dom. Não se engane quanto a isso. Tá aqui o Jontas, tá tocando bonito, tá dando seus primeiros passos, ministrando. A gente fica feliz de vê-lo crescendo na presença do Senhor. Mas esses dons que estão iniciando essa manifestação, nós estamos vendo. Quem aqui lembra do Jontas correndo na igreja? Cheio de maisena, né, Jackson? O Jackson lembra da época do maisena. Então a gente vê de repente um menino, um adolescente manifestando dom, ok? Mas fruto é diferente. Cantar, tocar, pregar, isso é dom, amém? Entenderam isso? Fruto é o que está descrito em Gálatas 5. Fruto é aquilo que é cultivado dentro ou edificado dentro de você a partir do seu convívio com o Espírito Santo de Deus. Gálatas 5 vai dizer que o fruto do Espírito tem características, tem qualidade. Que é o quê? Vamos falar as qualidades do fruto do Espírito? Amor. Longanimidade. Que mais? Mansidão. Domínio próprio, não é demônio próprio. Mansidão, fé, né? A mansidão em algumas versões vai falar que é temperança. Alegria também é fruto do Espírito. Então, ou seja, a melancolia tem que fazer assim, ó, vamos embora, que eu estou produzindo fruto hoje. Sai fora. Amém? Então vamos lá. O que tem muitas das vezes nos impedido, então, de produzir fruto, de viver uma vida íntima com Jesus, de ver Jesus? João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Muito direto. Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. E aí vai explicar o porquê. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí já complicou. Aí já complica. Como que eu posso continuar em Cristo, não estar cheio do amor do Pai, porque Cristo é quem revela o amor do Pai para mim? Amando o mundo. Estão entendendo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E eu quero ler para você na NVI agora. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é ponto final, não tem concessão. Não tem meio termo. Amar significa apegar, afeto. Amar é afeto. Você sabia que tudo aquilo que eu muito amo, eu vou me tornando? Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo.
João não está falando do mundo planeta Terra, o globo. Amém? Ele está falando de um sistema que funciona independente de Deus. Não ame o sistema. Não ame a lógica do mundo. Não ame aquilo que o mundo apresenta, até mesmo como performance religiosa. Porque o mundo também nos apresenta isso. Porque o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus, esse permanece. O maior risco do nosso tempo não é de perder os dons, é de perder a permanência. Vou repetir. O maior risco do nosso tempo não é de perder os dons, é de perder a permanência. Porque o que mais nós estamos vendo são pessoas dentro da igreja com muitos dons, muitas habilidades, e fazendo várias coisas para Deus, mas não permanecendo mais em Deus, porque não estão entendendo que não foram chamadas para produzir para Deus. Não foram chamadas para isso. Permanecer em Cristo e conhecer Jesus não é produzir para Deus, é permanecer em Deus. Tem muita gente falando de Deus, mas não estão andando com Deus. Estamos vivendo uma era que muitos estão fazendo tudo para Deus, mas sem Deus. Vivendo experiências religiosas que são eufóricas, que acionam várias áreas do nosso cérebro e produzem sensações incríveis, e que parece que é experiência com Deus. Sabia disso? Dependendo das luzes, dependendo da fumaça, dependendo do tipo de música, até da tonalidade da música, você vai viver um frenesi, você vai entrar no êxtase. Uau! E nós estamos vivendo isso. Cores, se houver uma combinação certa, luzes, câmera, ação, não é isso não. Luzes, né? As cores certas, o som certo. Isso vai parecer que você está vendo Jesus. Viver com Deus é viver no secreto, porque é no secreto que somos lapidados na intimidade do secreto. É nesse lugar que passamos conhecer a Deus e nos conhecer. Eu trabalho com autoconhecimento, tenho muitas ferramentas que eu trabalho, mas existe um lugar que me leva também para um nível de autoconhecimento meu. E muitas das vezes eu não estou lendo, eu não conheço quem eu sou. Certa vez Deus disse assim para mim: olha, eu entendo a sua pressa. Eu entendo que você tinha muitas coisas para fazer. Eu te entendo, eu te compreendo. Eu compreendo que você acordou atrasada, que não deu tempo de orar, que não deu tempo de consagrar o seu dia a mim. Eu entendo, eu continuo te amando, te querendo, eu continuo te esperando. Porque eu não mudo quem eu sou. Eu não tenho sombra, nele não há sombra de variação. Eu te compreendo. O problema é que você deixa de me compreender. Porque se eu não permaneço ali naquele lugar e eu não coloco a minha atenção, o meu foco nele, sou eu que estou ficando com a minha sensibilidade espiritual muito obstruída com as coisas dessa terra ou com os prazeres deste mundo. É possível ter dons incríveis e ser conhecido na terra, mas ser um ser totalmente desconhecido no céu. E eu te pergunto, onde há maior honra para ser conhecido? Eu escolho ser conhecido no céu. É possível servir sem intimidade. É possível fazer várias coisas para Deus, ministrar, pregar, sem permanência. E até mesmo manifestar os dons do Espírito sem fruto. Eu descobri isso. Sabia?
O espírito de auto-engano, gente, ele é muito sutil. E aí Deus começou a falar comigo sobre o perigo do auto-engano espiritual. O auto-engano é quando confundimos emoção com presença. Confundimos movimento com fruto. Confundimos visões com maturidade. Confundimos atividade religiosa ou ativismo religioso como comunhão. É muito legal isso aqui, eu sempre tenho dito isso aqui para os meninos. Isso aqui que a gente tem de ficar o tempo todo aqui na igreja e vamos divertir, é maravilhoso. Mas isso aqui não diz que eu estou vivendo em comunhão genuína. O que diz que eu estou vivendo em comunhão genuína? Eu amo os meus irmãos. Amém? O auto-engano nos leva a confundir intensidade com intimidade. E João nos diz sobre 3 tipos de sistema. E eu quero pensar com você. Diga assim comigo: os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E aí eu quero ler com você. O que seria? O que João está dizendo aqui sobre esse perigo? O desejo da carne é um impulso desordenado. É algo que vem da natureza humana. E sempre esse desejo da carne está totalmente inclinado a viver independente de Deus. Ou seja, o desejo da carne sempre vai te levar por um estado de autossuficiência. Eu sou bom, eu consigo, eu ensaiei, vai dar tudo certo. Não, eu estou com dinheiro no banco para pagar a conta. Oh, louco, amanhã te pedirão a sua alma. Oh, enchi meus celeiros, agora eu vou poder me fartar. Cuidado. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E Jesus conta essa parábola dizendo assim: louco, amanhã pedirão a sua alma. O desejo da carne se chama autossuficiência, apego a dinheiro, apego a trabalho, apego a tudo aquilo que te dá garantia. A sua garantia não pode vir dessa terra. Porque se você entra na autossuficiência, você não vai conseguir ver o cordeiro. Porque o cordeiro, ele é puro, ele é manso, ele é simples. A gente pensa que o desejo da carne é só inclinado para a sensualidade. Não. O desejo da carne é a autonomia do eu. Esse é o significado. Quando eu fui estudar o significado de cada um desses tipos de desejo que se manifesta na natureza caída que eu e você temos, e que a Bíblia vai nos dizer que temos condições de matar e que devemos matar e mortificar todo santo dia. Mas muitas das vezes estamos ocupados demais. Então, se estamos ocupados demais, o que vai prevalecer é aquilo que mais está nos ocupando. Eu vou repetir: o que mais está nos ocupando? Porque talvez isso que mais está nos ocupando pode ser que esteja alimentando não o meu espírito. Meu Deus, o Senhor começou a falar isso comigo. O Senhor falou assim: realmente todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Porque o Espírito Santo começou a falar ao meu coração: olha, preste atenção, você quer ser sensível ao meu espírito? Você quer ser conhecido e reconhecido naquele grande dia por mim? Então passa tempo comigo. Alimento que dá prazer para o seu espírito. Diga para quem está do seu lado assim: quem você alimenta ao ponto de ter prazer e satisfação.
hora, automaticamente, se eu não estou dando prazer ao meu espírito, ao espírito que clamava Pai, como Romanos 8 diz, quem que vai estar tendo prazer nisso? Porque está o tempo todo guerreando contra o espírito. Gálatas 5, gente. O tempo inteiro a carne não quer que o seu espírito se fortaleça. Porque à medida que eu e você vamos nos enchendo de Deus, quem tá morrendo? Quem está perdendo a guerra? É ela, é a carne, é a natureza pecaminosa. E isso é muito sutil, porque o nosso eu, ele é cheio de mecanismos de defesa, inclusive que nos leva a um nível de auto-engano e uma arrogância religiosa extremamente perigosos. O desejo dos olhos. O desejo dos olhos é a cobiça que é despertada pelo que se vê. São os comparativos, os estímulos constantes. São os feeds rolando, são os rios que estão o tempo inteiro promovendo dentro de nós sensações muito passageiras, que estão nos mantendo num ciclo eterno de vício, nos tornando, sabe o quê? Incapazes de suportar momentos de espera. Esperar a sua vez está ficando difícil. Se eu não tiver ali algo para me dar prazer, liberar dopamina no meu sistema nervoso central, e não só dopamina, sensação de euforia, porque já foi descoberto, já falei isso aqui com as irmãs. Nós somos sendo chamada geração de, acho que de 15 segundos, ou de 7 segundos, acho que é isso. Para um Reels viralizar, ele tem que provocar uma emoção intensa dentro de você. Então os estudos, o algoritmo, ele estuda a sua vulnerabilidade humana para te prender, para te tornar um escravo do sistema. Mas a Bíblia já me alertava: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Osilânia, não venha ser radical. Então, tá tudo bem. Se você acha que isso é ser radical, continue viciado no sistema. Continue dependendo dessas sensações para você conseguir respirar. Porque a gente está ficando entediado o tempo inteiro. Você sabia que o tédio é uma emoção incrível? Eu aprendi isso. O quanto que crianças precisam ficar entediadas para elas desenvolverem o cérebro delas. O tédio, ele é precursor da criatividade. A gente não tolera o tédio, a gente não tolera o desconforto, a gente não tolera uma pregação mais longa. A gente anda com pressa, a gente anda no automático, a gente está vivendo exausto. Vai estudar um pouquinho. Não precisa estudar, dá só um Google, né? Dá um Google aí, faz uma pesquisa e vê o que essas substâncias estão fazendo com o seu sistema nervoso central. Porque não é só tempo de tela que você está deixando de estar no secreto com Deus. Não estou indo para esse lado. Eu estou dizendo do que está te alterando como ser humano, está te tornando impaciente, está liberando cortisol no seu organismo em excesso. Não, mas está me dando dopamina, está me dando prazer. Tá te dando dopamina e está te viciando nessa dopamina. A dopamina é uma substância que nos faz focar. E a tela, ela libera numa intensidade muito rápida. Então por isso que sem ver a gente fica 2, 3 horas. E depois você olha para o dia: meu Deus, eu tinha tanta coisa para fazer, eu não fiz nada hoje. Quem nunca? Atira a primeira pedra. Estamos todo mundo humano aqui. Todo mundo humano aqui. Mas está ficando todo mundo desumanizado. E cada vez mais nos tornamos menos parecidos com Jesus. Porque se teve uma pessoa que foi humana, foi Jesus. Humilde, paciente. Está nos deixando impacientes, estressados, inquietos. Nunca houve tanta doença da mente como este século. Desde a pandemia. Você sabia? Quem aqui sabe o que significa burnout?
Burnout é um esgotamento extremo que antes era estudado. Um esgotamento, o indivíduo entrava num estado de estafa. Dependendo do nível da estafa, eu já atendi casos onde a paciente me relatou que ela perdeu a capacidade, após uma exaustão profunda, o cérebro dela simplesmente desligou ela. Ela perdeu a capacidade de falar, de saber quem era e ficou lá na cama, tendo que receber comida na boca. Ela já chegou para mim melhor, tratada no psiquiatra. E ela disse assim: eu era que fazia e acontecia. A empresária. Mas no dia que a firma faliu, eu paguei a última conta. Quando eu consegui passar por todo aquele vendaval, meu cérebro fez assim, ó. Desligou ela. E aquela que achava que o marido não dava conta de fazer nada em casa, de cuidar de filho, e que ela era a Mulher Maravilha que fazia e acontecia, ela teve que ficar 2 meses ganhando comida na boca. Isso significa burnout, exaustão. E as telas estão fazendo isso. Está todo mundo ficando exausto. Está todo mundo ficando rude, grosseiro. Por isso que você vê numa esquina e do nada alguém vai lá e surta e dá um tiro em alguém. Porque está alterando a capacidade do ser humano de discriminar, está enfraquecendo vias importantes, chamadas vias frontais, aonde consegue controlar os impulsos. Está todo mundo, parece que pronto para brigar. É só você, só eu que percebo isso no mundo. Todo mundo numa impaciência. É o abuso das telas. Eu posso te apresentar vários estudos aqui. Só que o pior não é isso não. Os estudos já estão mostrando um outro tipo de burnout. Agora para criança. Crianças que o cérebro deveria estar desenvolvendo para a glória do Senhor. Para criar. Para aprender a tocar. Para aprender a falar. E está tudo bem. Está tudo bem, mas a Bíblia vai nos dizer: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E também vai me dizer: não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação que já aconteceu aqui. Houve uma mudança, você não é mais daqui. Você é peregrino, você está aqui de passagem, você não pertence mais a esse sistema. Então por que esse sistema tem sido tão atrativo? O desejo dos olhos. O desejo dos olhos é algo que está acontecendo hoje. São estímulos constantes, comparação, estética. É um foco em demasia na autoimagem. É o tempo todo querendo ser como o outro. E lá no fundo, não quero ser, quer sim. A soberba da vida. Que é o que João está dizendo. No grego, significa alosoneia. Arrogância, ostentação e vanglória. São pessoas que buscam status e recursos. E eu quero pensar com você. O auto-engano, ele é muito sutil. Ele não afasta você da igreja. Ele não me afastou da igreja. Não, ele não afasta ninguém. Mas ele afasta você da pureza. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Disse aqui semana passada. Deus não foi santo e fogo consumidor só no Velho Testamento, não. Ele continua sendo santo e fogo consumidor também no Novo Testamento, porque ele não muda. Inclusive o autor aos Hebreus vai deixar isso bem claro.
1 João capítulo 3, versículo 10. Como saber se eu estou vivendo num espírito de engano, me engodando, ou sendo também engodado por alguns espíritos de engano? Porque está tendo muito, né? 1 João capítulo 3, versículo 10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão não procede de Deus. Quer saber se uma pessoa, ela realmente, ela é filha de Deus, ela pratica a justiça da palavra, ela ama o irmão, então ela procede de Deus. Se não, ela não procede de Deus. É simples assim. E a gente vai confirmar isso em toda essa carta sobre a permanência na videira verdadeira a partir de um princípio inegociável. Amem-se uns aos outros. Este é o meu mandamento. Este é o mandamento que eu vos dou. Porque não tem como amar a Deus se eu não amo o próximo. Assim a gente vai conhecer, Érica, se é um espírito de engano ou se é de Deus. Mas espera aí, e eu? Vamos pensar agora não no outro, vamos pensar em nós? Porque a primeira coisa que nos livra de viver no espírito de engano é olhar para dentro. Dica para quem está do seu lado assim: aprenda a olhar para você e não para o outro. Diga assim: sabe esses problemas que você fica vendo em tudo? Fala com ele, fala, esses problemas que você fica vendo, tá dentro de você. O problema é você. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem trevas, que terríveis trevas serão. Porque Deus não me chamou para vir para o culto, para adorar a Deus, para ficar interpretando e olhando, avaliando o outro. Embora eu trabalhe com isso, com avaliação, né, pastor? Não, eu estou no culto é para quê? Não é para avaliar o outro, não é para avaliar. Avalie o homem a si mesmo. Analise o homem a si mesmo. Então depois coma do pão e beba do cálice. Ah, não é só na hora da ceia, não, é na hora da comunhão. Eu posso ficar 1 minuto sem comunhão? Responde aí. Então analisa você o tempo inteiro para você se manter em comunhão com o corpo de Cristo, mas também com o cabeça, com o dono da igreja. Os filhos de Deus são manifestos no amor fraternal, na entrega. Não é a partir de quem prega, não é a partir de quem ora alto e fala língua estranha. É de quem ama e pratica a justiça e vive com coerência com a palavra. O fruto revela a origem. Você está onde? Você está firmado onde? A prática, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre a importância de praticar. Jesus vai nos contar uma parábola falando acerca de alguém que constrói a sua vida em um lugar que não tem profundidade. E ele vai dizer que essa pessoa que não soube construir a sua casa, diga assim: a casa sou eu. Está muito fraco, fala assim: a casa sou eu. Fala de novo agora: eu sou o edifício que estou em construção. Então fala para quem está do seu lado assim: ainda dá tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus vai contar essa parábola, Lucas, dizendo assim: se você edifica a sua casa sobre um firme fundamento, a rocha que é Jesus, pode vir vento, pode vir temporal, pode mudar todas as estações, o mundo, tudo que há no mundo, tudo ficar ruim, mas você vai continuar intacto, de pé. E naquele grande dia você vai ouvir: você é meu, eu te conheço. Mas se não houver fundamento, se for algo que não tem, sabe, profundidade, de novo profundidade, oh glória, o sistema muda e você vai fazer o quê? Você vai junto com o sistema. O sistema está todo caído, imoral, corrompido. Está todo mundo virando transgênico, será o quê? LGBTQIA+, e tudo que você imaginar. Você vai ir na inclinação, porque a inclinação da carne realmente
mas a inclinação do Espírito é vida. Mas Jesus vai nos dizer essa parábola, deixando muito claro para nós que quem está disposto a ser uma construção firme, inabalável diante daquilo que o mundo está oferecendo, é uma pessoa que pratica, que ouve e pratica as palavras. Por último, porque eu sei que muitos irmãos gostam que termine o culto 9 horas, e eu entendo e respeito, você tem liberdade de ir. Mas eu quero deixar bem claro aqui que nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: não tenha muita pressa não para se retirar da presença, não. Não fique com pressa. Porque a gente, Érica, quando precisa de algo, eu já vi isso, gente. Eu já vi rico, eu já vi pobre clamando intensamente pela cura de um filho. E aí não tem pressa. E tá lá clamando. Então, se fosse você, aproveitava a oportunidade, a janela de oportunidade. Eu quero concluir essa palavra falando algo que o Senhor começou a liberar o meu coração, Ana, acerca da importância de olhar para o Cordeiro. Porque senão o mundo, a gente vai começar a amar o mundo, e o amor do Pai não vai permanecer na gente, e os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, a arrogância da vida vai continuar operando aqui dentro, e a gente no alto engano achando que está tudo bem. Mas a palavra do Senhor nos diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, amém? Não há mais condenação. Mas lá também tem uma condição para quem não está mais debaixo da condenação do pecado. Não ande segundo mas segundo tá lá. Porque não significa que não ter condenação, mas não significa que eu tenho autorização para viver uma vida pecaminosa de libertinagem. Não estou na graça, tá não. Você está na época mais séria da sua vida. Porque agora o acesso está liberado. Se o acesso está liberado, significa que não tem mais desculpa. Em Êxodo 12, vai nos mostrar que no Egito, antes da libertação, antes da matança dos primogênitos, quem lembra? A última praga? Deus deu uma ordem específica acerca do cordeiro pascual. Não coma o cordeiro cru, ele tem que ser assado. Não deixe sobrar. Coma o cordeiro inteiro. Esse texto nos deixa claro uma urgência para a igreja do Senhor, porque nós estamos prestes a viver um grande e terrível dia. O dia do Senhor. O dia do juízo do Senhor. Assim como eles lá. Porque você sabia que aquilo que aconteceu lá no Egito é uma sombra do que muito em breve vai acontecer? Aconteceu. O cordeiro pascual, o cordeiro perfeito foi imolado, e o seu sangue nos salvou e nos livrou da maldição do pecado. Nos arrancou do Egito, que significa o mundo. Mas haverá novamente uma repetição. Haverá um acerto de contas com este mundo. E somente aqueles que tiverem com a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte, não vai entrar para tragar os seus filhos, a você e a sua casa. Assim como no Egito o anjo da morte passaria, hoje nós estamos caminhando para o dia do Senhor. Jesus voltará. Jesus voltará. E a preparação exige participação completa
completa no Cordeiro. Diga assim comigo: o Cordeiro é a palavra. Coma a palavra. Não escolha as partes. Coma a palavra. Estamos vivendo uma era de self-service, de escolhermos mestres para nós mesmos. Como Paulo advertiu a Timóteo: haverá um tempo, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina, mas acumularão para si falsos mestres. Porque terão como comichões em seus ouvidos, porque não suportarão ouvir a verdade. Estamos vivendo um tempo profético. O Cordeiro é Cristo, e não podemos escolher as partes de Jesus. Eu vou servir a Deus do meu jeito e abrindo mão de um monte de princípios. Eu sirvo a Deus do meu jeitinho, eu não vou mudar nada. Deixa eu te falar. Quanto mais você olha para o Cordeiro, mais você vê o quanto você é imperfeito. O Cordeiro é manso. Você está manso? Então vem cá se humilhar diante do Cordeiro que tira o pecado. O Cordeiro é humilde, está humilde, Osilane. Então vem cá que eu quero te ensinar a se humilhar. Estamos vivendo um tempo onde queremos poder, unção e autoridade, sim ou não? Mas estamos evitando a humildade, o silêncio, porque amamos revidar. Não mexe comigo não. Você não parece com um cordeiro. Sinto muito. E o Senhor me disse: olha, quer parecer comigo? Então mata a sua carne. Não ame o mundo. Não queremos a renúncia, não queremos o anonimato, queremos sermos relevantes. E o pastor tem dito isso aqui: o quanto que as redes sociais são um perigo, porque elas colocam uma vida tão editada, pessoas que não são aquilo que está lá, mas estão lá. Cuidado. O Cordeiro é mansidão, é pureza, é silêncio diante da afronta, é entrega sem defesa. O Cordeiro é serviço sem aplausos. O Cordeiro é serviço sem aplauso, sem reconhecimento, sem validações, sem massagear ego. O Cordeiro não exige que ele seja validado. Vem me elogie, senão não vou te servir. Não, o Cordeiro só se entrega. O Cordeiro é sacrifício. Comer o Cordeiro significa aprender a pureza, aprender a mansidão, aprender a abraçar o quebrantamento como estilo de vida, a amar incondicionalmente, é servir mesmo que ninguém te reconheça, é permanecer mesmo quando ninguém te vê. Quem só quer a glória visível é porque ainda não comeu o cordeiro inteiro. Mas o Espírito Santo está dizendo assim: agora, pois, já não há condenação. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, eles são, sim, filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Deus está nos chamando não para andarmos mais segundo a nossa carne, não mais para vivermos sob o governo do nosso ego. Chega de permitir desejos ocultos que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Deus não está te chamando para viver esse evangelho raso. Mateus 25. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Mateus 25, versículo 34. Porque é um risco que estamos correndo.
se não aprendermos com o Cordeiro. Se continuarmos amando o mundo, se vivermos no auto-engano de uma religiosidade vazia, de uma falsa humildade, como João também vai dizer. Em Colossenses também vai nos dizer, capítulo 25, versículo 34. Cuidado. Jesus está contando uma série de parábolas. Mas essa parábola em específico, ela parece que ela esteve em oculto por anos na minha Bíblia. De repente os meus olhos se abriram. Versículo 31, quando o Filho do Homem vier. Capítulo 25 de Mateus, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor que separa as ovelhas dos... Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá, ele vai contar a parábola. Aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Então o rei dirá aos que estavam à sua esquerda, aos bodes: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ou seja, a gente não percebeu nada. A nossa capacidade de perceber não percebeu e a gente não fez isso. Mas o outro grupo da direita fez, mesmo sem mandar. Mesmo sem Jesus falar: sou eu, pode fazer para mim. O grupo da direita foi. Fez como para o Senhor. Mas o grupo da esquerda demonstra que o nível da sua capacidade de não perceber foi de forma tamanha prejudicial, que tirou deles a vida eterna. 45, ele responderá: em verdade lhes digo, que tudo que vocês não fizeram a alguns desses pequeninos, também não fizeram a mim. Então estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E eu quero te pedir para ficar de pé e te perguntar algo. Jesus vai deixar muito claro que a característica de quem contempla o Cordeiro é a ovelha. Amém?
Amar uns aos outros pode ser muito desafiador se estamos ocupados demais. Feche seus olhos. Mas o quanto você ama o mundo e ama Jesus para querer o reino dele mais do que o reino deste mundo? Eu vou repetir. O quanto você ama o Cordeiro mais do que ama o mundo? Porque quem ama o Cordeiro quer cear com o Cordeiro naquele grande dia. Quem ama o Cordeiro quer cear com ele não só naquele grande dia. Quem ama o Cordeiro quer cear com ele hoje. Quer aprender com ele hoje, quer ser discípulo dele hoje. Quem ama o Cordeiro quer passar a eternidade com ele, então tem o hábito de passar com ele o seu tempo. Será que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba desta vida tem cegado o seu entendimento ao ponto de você nem sequer lembrar mais que você é um ser transitório, que seca como a erva do campo? Será que a cegueira desta terra está te cegando nesse nível? Será que o seu amor às coisas deste mundo está te engodando nesse nível ao ponto de você não perceber a bagunça que está a sua vida? Hoje é culto de libertação. E culto de libertação só acontece se houver evangelho. Oh, se houver Cordeiro. Só é a libertação do Egito se houver Cordeiro. Arabandarabas. Eu não sei você, mas eu não quero ser pega naquele grande dia só me preocupando em pagar contas. O Senhor tem dito isso para mim, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para viver sim como uma filha responsável, cumpridora dos seus deveres. Mas eu te chamei para estar aqui nessa terra como minha representante, onde quer que você estiver. Seja num ponto de ônibus, seja dentro de um consultório, seja dentro da sua casa, você precisa manifestar a essência do Cordeiro. Você que deseja ver Jesus, começa a pedir para Ele: eu quero te ver hoje. Ore cantarabás, Senhor. Em Mateus 7, a palavra do Senhor vai nos dizer que muitos naquele dia dirão assim: Senhor, mas em teu nome eu fiz tantas coisas, eu fui em tantos cultos, mas eles vão ouvir se não conhecerem o Cordeiro. Eu não te conheço, então eu quero te convidar, Jesus, eu quero pedir, Jesus, eu quero ser conhecida por ti. Eu quero te conhecer na intimidade. Quem sabe a sua sensibilidade está péssima. Quem sabe você está todo obstruído. Você fica mais tempo alimentando os prazeres da sua carne do que os prazeres do Espírito. Os prazeres do Espírito dá trabalho mesmo, dá trabalho. É vir assistir um culto numa sexta-feira, né? E às vezes o coração está ali: Senhor, estou cansado. Mas o Senhor está nos chamando não mais para ficar assistindo culto, mas para comer o Cordeiro, para prestar um culto. Um culto que reconhece a sua beleza, a sua grandeza, a sua pureza, a sua santidade. Oh, Espírito Santo de Deus, eu entrego os meus irmãos a Ti, eu entrego essa palavra. Nos ajude a acordar, nos ajude a olhar para o Cordeiro. Desperta aquele que dorme, desperta, desperta a tua noiva.
porque o Cordeiro que esteve morto e reviveu, ele virá. E queremos ansiar por esse dia, manifestando hoje, no agora. Que desejamos mais os prazeres do Espírito do Cordeiro, os prazeres dele do que os prazeres da carne. Tudo aquilo que está nos inflamando, nos intoxicando, nos contaminando, tirando a nossa percepção, a nossa sensibilidade. Quantos não perceberam o peso espiritual desses últimos dias? Houveram várias oferendas, houveram várias manifestações em várias nações, em locais, cultuando os prazeres da carne. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas carnaval é um festival da carne. E isso vem desde a Idade Média. Foram vários locais, não é uma cultura só do Brasil. Foram vários locais. O ambiente ficou pesado e muitas pessoas nem sequer entenderam. Por que eu estou mal? Por que eu estou triste? Por que eu estou exausta? Deixa eu te explicar. Porque o seu espírito está te chamando para orar. Porque está tendo manifestações malignas no mundo espiritual. E a gente está achando que é normal. Deixa eu me distrair. Deixa eu distrair para ver se passa. Não passa, porque isso tem nome. É fome e sede do que alimenta o teu espírito. Porque você veio de lá, você vai voltar para lá. O seu espírito clama por Deus. A sua alma está gritando de ansiedade, de doenças. Ah, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, Jesus, por negarmos algumas partes do Cordeiro. Nos perdoe, Jesus, por queremos viver um evangelho do jeito que é conveniente para nós e para alguns. Você quer viver realmente na intimidade do Cordeiro? Eu te convido a colocar a mão no seu coração e dizer: Jesus, Jesus. Clame pelo Cordeiro, Jesus. Se apaixone de novo por esse nome, Jesus. Ai, mas eu não sei sentir nada. Então converta o seu coração a Ele. É porque eu sou racional? Não, é porque você não está sensível no Espírito o suficiente. Mas o Espírito Santo é puro e Ele revela a pureza do Cordeiro. Santo Espírito, és tão puro. Santo Espírito, és tão amável. Santo Espírito, és tão puro, me ensina a ser. Santo Espírito, és tão amável. Só me revela o Cordeiro, tão puro e perfeito. Me ensina a ser verdadeiro. Só me revela o Cordeiro, tão puro e perfeito. Me ensina a amar e ser verdadeiro. Eu quero ser parecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser conhecido por ti, ser amigo de ti, não apenas ser usado. Eu quero ser aprovado.
naquele grande dia, ouviremos Ele nos chamar. Somente aqueles que esperam esse grande dia, levante as suas mãos e diga: eu espero. Eu espero, Jesus. Quero convidar o pastor para orar por você, mas eu quero te convidar a dizer: Jesus, eu quero esperar. Eu quero esperar o grande dia de ouvir o Senhor. Eu quero esperar o Senhor vir me buscar. Eu quero esperar ver o Senhor face a face. Eu quero esperar. Mas eu quero esperar na semelhança do Cordeiro, na intimidade do Cordeiro. Aleluia. Fale com Ele, clame ao Senhor. Peça a Ele para trocar o seu coração de pedra em coração de carne. Para que a presença dEle seja real na sua vida. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, a nossa miséria, reconhecendo, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor venha mudar, ó Deus, a nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Coloque anelos, ó Deus, na nossa alma, no nosso coração, ó Deus, por Ti, pela Tua presença. Porque é da Tua presença, ó Deus, que nós precisamos. É de Ti, ó Deus, que a nossa alma, ó Deus, precisa. Porque somente em Ti, ó Deus, nós encontramos descanso. Somente em Ti, ó Pai, nós encontramos, ó Deus, refrigério para a nossa alma. Em nome de Jesus. Continue, ó Pai, a despertar, ó Deus, vidas, para estreitar, ó Deus, o relacionamento com o Senhor, para Te buscar, ó Deus, na intimidade, para se aprofundar, ó Pai, no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. E se revela, ó Deus, a nós, se revela, ó Pai, a Tua igreja, que a Tua vontade, ó Pai, o Teu querer, que sempre prevalece, sempre é bom e agradável, ó Deus, seja constante, ó Deus, na vida daqueles que entendam, ó Pai, que sem o Senhor nada pode ser feito ou nada pode fazer. Que o melhor é estar, ó Deus, ligado, ó Pai, na videira verdadeira que é o Senhor. Porque de Ti, ó Deus, vem o alimento necessário, ó Deus, para que frutos, ó Deus, venham ser produzidos em nós. E frutos que permaneçam em nome de Jesus. Assim, ó Deus, nós oramos. Nós entregamos, ó Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos, certos, ó Pai, de que o Senhor tem feito, ó Deus, e irá fazer grandes coisas, ó Pai, em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado, irmãos? Amém. Não nos está faltando palavra. O que nos falta palavra que não está sendo praticada. E é isso que nós precisamos de fazer. Não é mais palavra, é praticar aquilo que nós já estamos recebendo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Tenha em suas mãos que o grande amor do nosso Deus e Pai e que a graça redentora de Cristo Jesus repouse sobre cada vida neste momento. As doces consolações do Espírito Santo de Deus reina em cada coração, agora e para todos sempre, todos digam amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica